Vamos falar de saúde. A gente vai falar de aparelho digestivo. Eu tenho ouvido muita gente reclamar que tá com azia, má digestão, que tá sentindo queimação na hora que come. Muita gente reclamando do tal do pigarro, que acha que tá tendo algum problema. Tem gente que tá engasgando com facilidade. Vamos tentar entender o que é que tá acontecendo? Olha, a gente tem aqui hoje uma excelente gastroenterologista que vai nos ajudar e responder as perguntas. Ela também é cirurgiã do aparelho digestivo, doutora Aline Kusumoto. Seja muito bem-vinda. Olá. Muito bom te receber. E você hoje trouxe aí um protótipo muito bom para a gente poder entender, né, o nosso corpo. A maquetinha, né? Ajuda muito. Vamos lá com essa maquete. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças mais comuns, né, que encontrar no consultório. E aqui a gente tem um exemplo de várias, né? Sabe que era legal? A gente primeiro explicar como é que funciona a nossa digestão, né? Certo. Começa tudo ali pela boca. Então, aqui tudo se inicia pela mastigação, a gente começa a trituração dos alimentos, que passa aqui pelo esôfago. Esse esôfago ele vai dilatar, o alimento vai cair no estômago, né? Aqui no estômago começa-se a absorção dos alimentos e a quebra dos alimentos também. Todo esse canalzinho aí rosa, aqui até é embaixo chama esôfago? Isso. Tá. E aqui é o estômago. Eu vou abrir ele aqui. O alimento passou pelo estômago, começou a ser metabolizado, começou a ser quebrado, ele passa pela parte do intestino fino, né? Aqui é onde tem a absorção das principais vitaminas, de ferro, de carboidrato. Passando aqui nessa região do intestino fino, a gente começa a ter o intestino grosso. Aqui é onde você tem a absorção de água e onde os alimentos acabam encontrando as bactérias, que aí se começam a formação dos gases, a consolidação realmente das fezes, né? Porque no intestino fino as fezes elas são mais líquidas e no intestino grosso ela começa a ter uma consistência. Até chegar aqui na parte da evacuação e aqui a gente tem algumas doenças dessa parte final também, como hemorroida, que é super comum, também dependendo da alimentação do paciente, predisposição, entre outras coisas. Então, é basicamente assim que funciona a digestão. Aline, tem muita gente que fala assim, eu não como carne vermelha porque ela demora 3 dias para poder ser metabolizada. Isso é verdade? Sim, a carne vermelha ela tem um tempo maior realmente para você conseguir fazer essa quebra e ela dela para aqui. Onde? Não é bem que ela para, né? A absorção mais final... Ela vai demorando? Sim, é diferente de você comer, por exemplo, um arroz, que você vai conseguir ter uma absorção imediata, né? Porque ele é um carboidrato simples. No caso da proteína, você tem proteínas que são mais complexas, então ela demora um tempo mais até você conseguir quebrar ela em minúsculas partículas para conseguir ser absorvida no organismo. Então, realmente, a carne vermelha, ela é diferente, por exemplo, da carne de peixe, que você tem uma fácil digestão, ela é bem mais fácil de digerir do que a carne vermelha. Tem um tempo médio de digestão de uma alimentação? Por exemplo, eu almoço, demoro quanto tempo, em média, para fazer o meu processo de digestão? Mais ou menos 2 horas. 2 horas? Mais ou menos 2 horas para você começar o processo de digestão. Para começar. Isso. E para terminar, aquela comida que eu comi hoje, termina Isso quando? vai muito de paciente para paciente, é? né? Então, assim, tem pacientes que falam, doutora, eu como, imediatamente eu já vou ao banheiro. É diferente você conseguir evacuar do que digerir, são coisas distintas. Quando a gente fala em digestão, a gente fala em quebra da substância que você ingeriu, né? A evacuação, ela tem todo um trâmite, então depende de quanto de fibra que você ingere no seu dia, depende do quanto de água que você ingere, né? Depende se você faz exercício ou não, porque o exercício físico, ele acaba favorecendo com que o trânsito intestinal aumente e você consiga ter evacuação. Tem pessoas que pensam assim, eu vou dia sim, dia não no banheiro, então eu tenho má digestão. De repente, não é isso. De repente, você faz uma digestão normal, você não tem sensação de empachamento, você não tem distensão abdominal, mas você tem um tempo maior para conseguir evacuar. Perfeito. Bom, esses desconfortos que eu falei ainda há pouco, acho que você ouviu na abertura, né? Azia, má digestão, queimação, refluxo, eles acontecem por quê e aonde é que acontece tudo isso? Sim. Geralmente acontece nessa região, né? Então, o refluxo, o que é o refluxo? É o retorno do ácido do estômago para o esôfago. O esôfago, ele não é um órgão feito para conduzir ácido. Então, toda vez que esse ácido retorna para o esôfago, você tem algum tipo de
de mal-estar, seja queimação. Alguns pacientes ainda nem sentem essa queimação. Muitas vezes eles têm sintomas extras, como tosse, que pode se agravar, asma, que pode se agravar, rouquidão, sensação de pigarro. Também são sensações que estão relacionadas ao refluxo, né? O refluxo, ele tem N causas para acontecer. Desde sobrepeso, a obesidade, que é super comum, até pacientes que fazem muito exercício físico. Então, toda vez que você tem um aumento da pressão intra-abdominal, que você força muito, seja porque seu abdômen está repleto de gordura ou porque você faz muito exercício físico, você tem uma tendência a ter o retorno do ácido do estômago para o esôfago, né? Causando o refluxo. E má alimentação é o principal, né? Então, alimentação rica em carboidrato, então aquele paciente que gosta mais de comer uma massa ou dá preferência a comer coisas com bastante molho, frituras no geral. Tudo isso, eles favorecem com que essa região aqui, que a gente tem uma válvulazinha, que quando o alimento passa do esôfago para o estômago, essa válvula abre. Quando ele chega no estômago, ele fecha. Então, carboidrato, a cafeína, o chocolate, as bebidas gasificadas, bebida alcoólica, o cigarro, todos eles fazem com que essa válvula que a gente tem aqui, ela relaxe. Então, você favorece o retorno do estômago, da comida do estômago para o esôfago. Então, quem tem refluxo tem que evitar tudo isso que você falou. Sim. Cafeína, chocolate. Eu nunca mais vou poder comer? A partir do momento que a gente tem o diagnóstico, que você começa a fazer o controle, fazer o uso de medicamento, tudo com ponderação é liberado, né? Então, eu nunca mais vou poder comer o chocolate. Pode. O problema é quando a gente come uma barra de chocolate todos os dias, né? Ou então, o que é muito comum hoje em dia, ainda mais com a rotina que a gente tem, a paciente muitas vezes trabalha de manhã, faz faculdade à noite, chega em casa, você quer o quê? Tomar um banho, comer um negócio e dormir. E nesse paciente tem refluxo. E comer e deitar é sinal que vai dar... Vai dar certo. Não vai dar certo, ainda mais se você não tiver uma alimentação regrada. Perfeito. Né? Você falou das coxinhas, dos salgadinhos, e a gente até brinca, né? Vai numa festinha de criança, tem gente que já toma um sal de fruta antes, que fala assim, hoje eu vou ter azia. Por que a gente tem azia quando come um salgadinho ou uma fritura? Justamente por isso, porque o carboidrato, ele relaxa essa válvula, então favorece o retorno desse ácido, e você tem uma dificuldade na hora de metabolizar esse excesso de gordura que está ali. Então, a digestão dessa gordura que está ali na coxinha, por mais que você não veja a gordura, ela foi frita, né? E muitas vezes a coxinha, ela tem um queijo mais cremoso, ou... que mais que a gente pode dar de exemplos de coisas que... Às vezes o óleo também, velho, também faz uma diferença. Que seja recheado com mussarela, por exemplo. A mussarela por si só, ela é gordurosa. Quando é gorduroso demais, vai dar azia. Não... A grande maioria tem, ainda mais... Até porque você não come uma coxinha só, né? É muito difícil você ter esse autocontrole. Vai numa festinha de criança, come um monte, né? Vai passando salgadinho e a gente vai comendo. Depois E na sequência vem o quê? Vem o bolinho de chocolate, vem o brigadeirinho. Vem o refrigerante. E aí você vai ver aquilo que era um estômago que poderia caber um negocinho assim, ele tá repleto de um monte de coisa que tem uma certa dificuldade. Então, para o seu organismo conseguir metabolizar o carboidrato, a proteína e a gordura que tá ali, é muita função para um instrumento só, né? Então acaba dificultando mesmo. Ok, a gente falou de refluxo, de azia, né? Que está ligada à má digestão. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho agora de dor de estômago, que pode ser só uma dor de estômago simples, mas pode ser também uma gastrite, né? Sim, a gastrite, ela é uma inflamação dessa mucosa que a gente tem aqui do estômago e... Muitas vezes, tem várias formas de você ter gastrite, então tem pessoas que, vou dar um exemplo, pacientes às vezes que estão em época de prova, às vezes o paciente não tem nada, almoça, come, é pleno. Chegou naquela fase de fazer prova ou de fazer o vestibular, ele começa com dor de estômago, então tem aquele fator psicológico também. Por quê? O que acontece quando a gente está nervoso com o estômago? Você tem uma descarga adrenérgica muito alta e com isso você acaba liberando mais ácido na região do estômago e apesar disso daqui ser feito para ter o ácido aqui, o excesso de ácido também acaba corroendo as paredes do estômago. Então, assim, o ideal é o quê? Toda vez que a gente tem essas dores, a gente procurar o médico fazer o exame, fazer uma endoscopia e você entender que horas que você tem essa dor. Eu já acordo com essa dor? Então, às vezes eu acordo, se eu como, melhora.
Existem algumas doenças, como na evolução da gastrite, né? Você tem uma gastrite, você pode ter uma gastrite leve, uma gastrite moderada, ela pode se tornar erosiva, que quando ela começa tem uns pontinhos como se fosse de sangue, assim. E ao longo prazo, se você não trata, isso pode virar uma úlcera. Então tem paciente que fala assim, eu não consigo ficar mais de 1 hora sem comer, eu preciso comer. E aí ele vai e come. Quando ele come, ele se sente pleno. Quando o estômago começa a esvaziar de novo, ele começa a ter dor. Muitas vezes o paciente pode ter evoluído já até para uma úlcera. Então, quando o alimento entra ali naquela região do buraquinho da úlcera, o alimento fecha. Então, você tem a sensação que você não tem mais dor. Quando o estômago começa a esvaziar, aquele buraquinho já não está mais com conteúdo. Então, você começa a ter dor de novo. Então, toda dor de estômago, a gente tem que tentar identificar de onde que vem. Será que tem só um fundo emocional? Não, uma alimentação. Eu já acordo, tomo um refrigerante, como uma coxinha e fico 6, 7 horas sem comer, só vou ter uma outra refeição depois e ainda faço uma alimentação ruim. Ou então, vivo à base de café. Acorda de manhã, já está 8 horas de jejum. Toma o seu café. Você já tem uma disfunção no estômago, que é a gastrite, no caso. Aí você toma o café ele acaba tirando um pouco da fome. Não, acordo 6 horas, tomo um café, vou almoçar 2, 3 horas da tarde, como uma coxinha. Então você favorece para que aquilo que você tem piore. Uma vez que a gente tem o diagnóstico, que você consegue tratar, você consegue amenizar esses sintomas de dor. Então, por mais que você tenha uma crise de ansiedade e tudo, se você está com esse estômago protegido, revestido, você consegue, né, adequar essa dor e não sofrer tanto. Olha só como é interessante. Todo médico que senta aqui, não importa a especialidade, acaba batendo na mesma tecla. Qualidade de vida, né? Sim. Exercício físico, gestão do estresse, a gente tem que cuidar da gente, Sim. né? Boa alimentação, não tem jeito. É aquilo que a gente estava conversando antes, né? Você tem que ter um tempinho para você, né? Nem se for para ler, você tem que ter esse tempinho para você se centrar, se conscientizar dos seus problemas, de você mesmo, ter sua autopercepção, para conseguir tocar a tua vida também, né? Porque muitas vezes a gente fica, né, nesse caso da gastrite, é interessante que muitas vezes você fica focado no problema dos outros. Então é muito comum, doutora, eu nunca tive nada na minha vida, minha mãe ficou doente. Minha mãe ficou doente, aí meu pai ficou doente, eu tenho que cuidar. E que horas que você passou a cuidar de você? Você parou de cuidar de você e aí você começou a desenvolver esses sintomas. Então, é interessante que nunca é uma coisa isolada, né? Sempre tem associações. E o psicológico, ele interfere muito, desde a parte do estômago até na parte intestinal, né? E vamos continuar entendendo. Agora, só pra gente fechar só o processo de digestão, para depois a gente passar para as perguntas, porque tem um monte de perguntas de telespectador. A gente parou ali no estômago, falamos um pouquinho do problema maior, que seria uma úlcera, né? Sim. Que vai evoluindo lá da gastrite. Depois que esse alimento sai do estômago, você disse que ele vai para o intestino. Tem alguma doença comum que pega essa parte intestinal? Sim. Existem diversas doenças, né? Desde a doença celíaca, que é uma alergia ao glúten, até a intolerância à lactose. E hoje em dia, com o advento da tecnologia, a gente conseguiu descobrir que existem outras intolerâncias. Então, assim, as mais comuns realmente são ao glúten e à lactose. Só que, mesmo você fazendo ainda exames nos pacientes, tem pacientes que falam, doutor, eu ainda estou com distensão abdominal, ainda tenho muitos gases, ainda tenho evolução com diarreia. E hoje em dia tem exames mais específicos, então você consegue ver se você é até intolerante a algum tipo de carne. Existem outros açúcares complexos, não só, né, a lactose, tem a frutose, a sacarose, que também pode vir a causar algum tipo de transtorno se você não consegue absorver. Então, isso a gente consegue observar mais nessa parte do intestino delgado mesmo, que é esse intestino fino aqui. E tem outras doenças que podem acometer também o intestino grosso, como retocolite, entre outras, mas esses não estão mais relacionados com alimentação. As pessoas que têm prisão de ventre não conseguem ir ao banheiro, normalmente, qual é a causa? Normalmente, a causa é baixa ingesta de fibra, baixa ingesta de líquido e falta de exercício físico. Então, fácil de resolver. Sim, o exercício, assim, às vezes é difícil você conseguir o paciente fazer as 3 coisas. Se você conseguir beber água, de você conseguir beber água, eu consigo te dar uma fibra extra, por exemplo. Agora, eu não consigo fazer você fazer exercício físico. Então, assim, a água ela é o principal movedor de tudo aqui. E o importante é o quê? O intestino, ele funciona que nem a pele. Ele tem que ser hidratado ao longo do dia. Não adianta você... lembrei que eu tenho que tomar água, tomo 500 ml. Não adianta. Então, você tem que hidratar ele ao longo do dia. Hoje em dia, tem até aplicativo de celular que consegue ajudar você, né, a fazer isso. Eu aviso aqui todo dia para vocês tomarem água. Eu já estou avisando agora. Pode tomar
uma aguinha, viu? Deixa eu começar com as perguntas dos telespectadores. A primeira é da Carmen Giacometti, de Aparecida, de Goiânia, Goiás. Gostaria de perguntar para a doutora se tem algum alimento que facilita a digestão para quem tem gastrite, hérnia e refluxo. Desde já, obrigada. Não perca o programa Um Só Dia. Dora Cláudia, um beijo para você, Carmen. Carmen, alimentos ricos em fibras, evitar aquilo que a gente tinha comentado anteriormente, comer e beber na mesma refeição, evita pular refeições também. Tem muitos pacientes que acham que pulando a refeição vão perder peso. Então eu só almocei, agora eu só vou... Não adianta, você tem que ter uma alimentação regrada e o ideal realmente é para um paciente que tem hérnia de hiato, que tem refluxo, que tem a gastrite, perda de peso é fundamental, ajuda muito. Às vezes o paciente só de perder peso você já consegue ter resultado importantíssimo nessa parte do refluxo, tá? E alimentação ponderada. Ok. Temos muitas perguntas mesmo. Deixa eu só me achar aqui, peraí. Que eu já me perdi. Aqui. É a próxima. O leite é um vilão ou não? É a Cláudia de Sumaré, São Paulo. Cláudia, não acho que seja um vilão leite, muito pelo contrário, eu acho que ele é um mocinho, porque a principal fonte de cálcio que a gente tem, né, disponível no mercado é o leite. Então, assim, o leite ele é ruim para pacientes que fazem um consumo excessivo dele quando ele tem intolerância. E aí, para descobrir se tem intolerância, você vai ter que procurar o médico, mas não, o leite é um ótimo alimento. A Paula, de Pindamonhangaba, quer saber, limão com água em jejum ajuda a melhorar a gastrite? Apesar dos pesares, ajuda, porque o limão, apesar de ele ser um ácido, quando ele entra em contato com o ácido do estômago, ele acaba causando um efeito alcalino. Então, para pacientes que têm um grau um pouco mais leve ou até pouquíssimo sintomático, você consegue ter uma melhora assim do limão. Mas eu não uso ele como um tratamento, tá? É uma forma alternativa de diminuir as coisas ruins que a gastrite causa. Poderia ser uma prevenção? Sim. Eu acho que ele poderia ser um complemento. Um complemento. Então, okay. Assim, você poderia tomar sua medicação para gastrite e tomar sua aguinha com limão tranquilo em jejum, que não vai te causar transtorno. Tá joia. Próxima, Isabel Cristina, ela diz: o meu filho mais velho tem colite crônica e diarreia com frequência. O que devemos fazer? Ela é da Bahia. Uau! Essa é uma pergunta muito boa e complexa. Por quê? A gente tem que descobrir a causa da colite, né? Então, será que esse paciente ele não tem uma retocolite ou uma doença de Crohn? Será que essa diarreia está só associada à colite ou ele tem algum tipo de intolerância? Então, é uma pergunta muito ampla. Tem que procurar um coloproctologista, tem que fazer colonoscopia com biópsia seriada, tem outros exames que tem que fazer também para a gente começar a descartar as causas da diarreia e realmente achar o que está levando o paciente a ter essas crises. A Kátia, de Poções, na Bahia, ela diz: fiz uma endoscopia e o resultado foi gastrite hemorrágica. Já tomei 3 meses de remédio, só que não melhorou. Posso tomar água com limão? Não, você tem que procurar o seu médico, porque costumo dizer que medicação é que nem namorado. Às vezes a gente tem que trocar, até a gente achar um que a gente vai casar e ser feliz para sempre, né? Então, se você não teve a mesma repercussão, não teve o efeito que você gostaria com essa medicação, o ideal é você procurar o seu médico novamente, que ele vai te oferecer outras formas de tratar o que você tem. Então, a água com limão, ela pode te auxiliar, mas ela não é tratamento, ainda mais no caso de uma gastrite avançada que nem a tua. Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia. Meu marido ficou com depressão e eu cuidando e sofrendo junto com ele. Graças a Deus está melhor e eu fiquei doente com gastrite crônica nervosa. Qual é a recomendação no tratamento? Chá ajuda? Sou de Recife, Pernambuco. Um forte abraço. Abraço para você também. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que, às vezes, os medicamentos fitoterápicos... entenderem que eles também têm efeitos, né? Então, muitas vezes, eu estou tomando só um chazinho. Não, o chazinho, às vezes, ele tem repercussão em outras coisas. Então, se você tem um caso de gastrite crônica, o ideal é você tratar ele com medicações específicas para gastrite, né? Tem os omeprazóis, pantoprazóis, entre outras séries aí de medicamentos que a gente tem que saber exatamente em qual que você vai se adequar, tá? Então, não consigo te falar, toma um chá dizendo... espinheira santa, que faz muito bem. Sim, mas não tem nenhum estudo científico randomizado que fale que isso é um tratamento, né? Então, não consigo te dar um nome. Ok. A Gabriela, de Pernambuco, pergunta: gastrite tem cura? Sim, gastrite tem cura. E justamente isso, você tem que saber se
psicológico, se é uma alimentação, né? Existem pacientes que você vai tratar e vai estar sempre vai ter aquele resquício da gastrite ali. Então, são pacientes que eles vão ter uma tendência a fazer um tratamento contínuo e prolongado. Mas sim, se você fizer, geralmente, você alternando o seu estilo de vida, mudando a alimentação, você consegue melhorar esses sintomas da gastrite. Ok. Ana Paula, ela de Olinda, ela quer saber por que... Não, se algumas gastrites podem ter um fundo de bactéria. Pode ser causado por uma bactéria? Sim, hoje é muito comum, né? Ainda mais a Helicobacter pylori. Então, muitas vezes os pacientes, eu tô com muita queimação, ou sensação de empachamento, estômago estufado. Você faz endoscopia, você não acha nenhuma gastrite que justifique aquilo, mas você encontra a bactéria lá. Então, pode sim. Na endoscopia, dá para descobrir se é bactéria ou não? O médico ele tem que pedir na endoscopia o exame para bactéria. Então, toda vez que você pede endoscopia digestiva alta, com teste para Helicobacter pylori. Aí, o médico que vai estar lá, ou ele vai fazer uma biópsia, ou ele vai usar outros testes para conseguir identificar a presença da bactéria. Que seria o ideal, né? Já que vai ter que sedar para fazer endoscopia, já faz tudo completinho, Sim, né? eu também acho. Já olha tudo. Próxima pergunta. Não entendi. O que é parotidectomia? Vixe Maria. Bom, próxima pergunta, eu vou pra cá, olha. Boa tarde, me chamo Sandra, tenho um problema com o estômago. Amanheço o dia arrotando, sem ter comido nada. Fui a um gastro e ele passou omeprazol, mas não adianta. O que pode ser é um programa Sobral Ceará. Um beijo pra você, Sandra. Isso pode ser o refluxo, tá, Sandra? Então, o ideal é fazer endoscopia. Se de repente na endoscopia você não teve alterações endoscópicas, né, apresentando esofagite, existem outros exames que a gente consegue fazer para diagnosticar também o refluxo. Existem algumas medicações que chamam procinéticos, que você faz o uso dele, que ajudam o esvaziamento gástrico. Então, muitas vezes, de repente, você só precisa de um procinético para evitar que tenha esses arrotos, essa sensação ruim. Próxima pergunta da Lúcia, de Uberaba. Ela quer saber por que às vezes a gente tem tantos gases. Os burburinhos, né? Sim. Isso é muito relativo, né? Pode ser desde a alimentação, então pacientes que fazem altas ingestas de fibras, né? Podem favorecer. Até mesmo a própria anatomia do paciente. Então, pacientes com doença diverticular, que acontece aqui no intestino grosso, né, que são áreas de fraqueza do intestino que acometem uma grande porcentagem da população, eles têm uma tendência maior a ter os gases. Então, tem que estudar, na verdade, como que é a sua alimentação, de repente, ela é muito rica em fibras, então, mas a fibra não faz bem? Faz bem, ela ajuda na parte de evacuação, tudo, mas, de repente, é ela que está causando esse excesso de gases ali na parte intestinal. Ok. Por que quando a gente está com fome, a nossa barriga ronca? Isso é uma pergunta... É difícil essa pergunta? Não, na verdade, eu acredito que por conta do peristaltismo mesmo que está ali, porque apesar de você não estar... Do estômago ou do esôfago? Do estômago, né? Então, tá ali, ele ainda está se mexendo, apesar de não ter nada, e aí você, com os gases que estão ali dentro, acaba fazendo barulhinho. Aquele barulho de fome, né? Que às vezes as pessoas têm, tem gente que fica constrangida, mas eu acho que é super... Natural, é fisiológico, né? Fisiológico. Próxima pergunta da Laura de Viamão. Água com gás causa algum problema no estômago? Sim, a água com gás não é bacana, principalmente para quem tem refluxo. E para pacientes que têm gastrite também, não é bacana fazer esse uso contínuo. Interessante das pessoas que fazem uso da água com gás, ela nunca toma, eu tomo no final de semana. É uma constante. Às vezes a pessoa troca a água normal pela água com gás e isso não é saudável. Conheço gente que trocou refrigerante por água com gás. Bom saber que não é saudável, né? Sim, não é tão não. Importante. Gente, o telefone de vocês também conversa sozinho? Não conversa às vezes. Deixa eu passar aqui os contatos da doutora Aline. Ela está no site www.clinicakussomoto.com.br, Instagram DR Aline Kussomoto, telefone é 11-3384 1108 e você também pode entrar em contato pelo WhatsApp para marcar aí sua consulta, 11-991 19 45 32. Posso aproveitar só para falar? Hoje nós estamos aqui no primeiro dia do Outubro Rosa, então é muito importante que a gente faça a conscientização das pessoas, o autoexame, procurar o seu médico. Todo tumor, toda lesão que é diagnosticada numa fase inicial, ela sempre tem um prognóstico muito melhor, então vamos aproveitar esse comecinho de mês aí para dar esse upgrade e se cuidar. Perfeito. Tá bom? Bora fazer todos os exames que a gente precisa, gente. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Tudo de bom, tá?